No cenário hoje cheio de ruínas, o Brasil escreveu o capítulo de uma história que começa e termina no sul do país. Batalhas, orações e conflitos que deixaram rastros numa arquitetura poderosa. Roteiro de turistas em busca do passado de índios guaranis e jesuítas espanhóis. O Caminhos da Reportagem vai mostrar as várias versões de uma história que poucos brasileiros conhecem. Era uma vez uma história mal contada. E como toda história, teve mocinhos, bandidos e muitas versões. Do cenário, restaram as ruínas. Os protagonistas se foram há quase 300 anos. Jesuítas espanhóis desembarcaram às margens do rio Iguaçu, na época território da Espanha, que era invadido por bandeirantes à procura de índios. Mão de obra escrava para o Brasil colônia. Deram de cara com essa natureza, deslumbrante e ao mesmo tempo hostil. A própria natureza era um obstáculo. Para os jesuítas espanhóis, a missão era transformar os guaranis em cristãos. O bandeirante paulista e o jesuíta era a salvação daquele momento, era uma forma de sobrevivência. Então eles foram se adaptando a esse novo sistema de vida. E o que era esse novo sistema de vida? Era construir limites para os índios que até o começo do século XVII não conheciam fronteiras. A ideia era reduzir para dentro desses muros o modelo espanhol de organização política. Só que sem o rei, quem mandava nas chamadas reduções eram os padres. Aqui chegaram a viver 4.500 índios e padres. Do lado direito viviam os padres, do lado esquerdo moravam os índios. No meio ficava uma praça. E aqui dentro era o centro da vida comunitária, a igreja. Padres e índios viviam do que plantavam e dos animais que criavam. Tudo era dividido coletivamente seguindo a orientação cristã. Mas a doutrina religiosa também impedia que índios mantivessem costumes próprios, como ter muitos casamentos e acreditar em vários deuses. Qual que é a visão de vocês, Ariel, da história das missões? O que vocês acham dessa história? Os jesuítas, eles eram amigos, não eram amigos? Como que vocês recebem essa história? Eu penso assim, como meu avô contava, né, que eles vieram assim tentar mudar, né, o que nossos antepassados viviam bem aqui. Só que os historiadores contam de uma forma diferente, né? Eles acham que os jesuítas vieram ensinar o selvagem, porque eles não sabiam nada, mostrar que existia Deus, essas coisas, mas nós já tínhamos nossas divindades, nossos antepassados, tinha a própria religião, tinha espiritualidade, tinha educação. Tudo da forma dele, eles queriam vir impor a cultura que não era nossa, a religiosidade que eles achavam que era certa, assim. Então acho que eles vieram, destruíram muito e por causa disso morreram milhares de guaranis. Mesmo assim, alguns se refugiavam, mas existiam líderes fortes e líder espiritual como líder político que eram fortes, que eles se refugiavam na mata, que não aceitava a catequização. Por que eles ficaram, ou eles resolveram aceitar essa organização, né, colocada pelos jesuítas? Muito porque eles não tinham muita escolha, né? Nas colônias espanholas, eles tinham uma política, né? Era um documentado de que os indígenas tinham que fazer trabalhos, eram obrigados a fazer trabalhos para os espanhóis. Não dizia escravidão, mas era encomenda. E, por outro lado, na portuguesa, tinha os bandeirantes também vindo buscar, né,
para escravizar os indígenas, que foi tentado. Então eles não tinham muita escapatória aí. E a relação, né, conciliada com os jesuítas era justamente essa, de que os indígenas que se reduzissem, né, a esses povoados, eles seriam considerados cidadãos espanhóis, eles então eram reconhecidos do ponto de vista espiritual pela igreja e também pela coroa. Então, na verdade, como a gente diz, é uma troca. Troca, luta, matança, orações. Tudo aconteceu durante 160 anos num território dividido pelo Tratado de Tordesilhas, nessa parte da América do Sul que era da Espanha. Eram 30 missões distribuídas entre o que hoje é o Paraguai, Argentina e Brasil. Para os descendentes indígenas, a história das missões é uma história de violência. Para mim não eram amigos, assim, como meu pai falava também, foi destruiu, assim. Isso que queremos contar também, estamos fazendo um filme agora sobre a visão da redução assim, das ruínas jesuítas, o significado para os Guarani, do contrário que os historiadores falam, que graças aos padres jesuítas, os índios sabiam plantar, mas antes que eles chegassem, viviam muito melhores, né? Acho que foi um trabalho semi-escravo que fizeram, forçaram para fazer aquela coisa de pedra. Muitos morreram construindo aquilo. Para a pesquisadora da Universidade do Alto Uruguai das Missões, essa não é uma história só de sangue. Mas houve um bom relacionamento, de tal forma que quando os padres jesuítas foram expulsos, os indígenas guaranis se sentiram totalmente soltos, sem um orientador, porque eles estavam habituados a esse sistema. Mas os jesuítas tinham na figura do cacique, então, o líder que comandava todo o processo, desde o horário de acordar, de trabalhar, de se alimentar, horário de lazer, era controlado pelos padres jesuítas, mas sempre através da figura do cacique guarani. Do lado das missões em que hoje se fala espanhol, essa teóloga inglesa tem uma visão parecida. Here in Paraguay we only have one view. Everybody thinks of that as a great moment in our history, a great utopia. Uma utopia que foi para os ares com a expulsão dos jesuítas há quase 300 anos, pouco antes do fim das missões. I had wondered when I came to live here if there were lingering feelings of resentment against the Jesuits for having left them, but not at all. The Jesuits had no option. And there is nobody here in Paraguay who regards the indigenous as having been kept under. That was the view at the time of the expulsion. That was the excuse for expelling the Jesuits, that the indigenous were being liberated and going to be made full citizens and so on. It was a lie. O que ninguém discute é que a história dos missioneiros ou missionários é mal contada nas escolas. Quem estuda no sul do país ainda tem a chance de conhecer as ruínas pessoalmente. Caminhadas sobre pedras, no entardecer em São Miguel das Missões, a mais preservada do lado brasileiro. Os padres tinham vindo aqui para catequizar os índios, para ensinar eles construíram a igreja para os padres ensinar eles. A professora de História comentou com nós que era pedra sobre pedra, mas muito bem construído. Se a gente for olhar, que os historiadores dizem historiografia oficial, até metade do século XX, né, tinha uma leitura de que o Brasil, né, que era a identidade brasileira, era o que fosse o de originário de Portugal, da colonização portuguesa. E o que era a história espanhola, então, missões, havia uma discussão teórica de que missões
não estaria, né, dentro da história dita nacional por conta de que pertenceu à Espanha por um determinado momento. Se trabalha, por exemplo, com a questão indígena ou a formação das reduções no Rio Grande do Sul, no ensino fundamental, na 4ª série ou hoje o 5º ano, e no ensino médio, quando se desenvolve História da América, mas também de forma muito superficial. Eu acho que ela poderia ser bem mais trabalhada. Só nos últimos 3 anos, por meio de uma lei federal, o país reconhece oficialmente o primeiro e único herói indígena. Cepete Araju, um líder da resistência dos Guaranis contra as tropas de Portugal e Espanha que brigavam pelas terras das missões. Durante esse momento de guerra morre Cepete Araju, que hoje é herói da pátria brasileira, 11º herói brasileiro, né? E um dos dias, que é dia 10 de fevereiro de 1756, a morte de 1.500 índios em 1 hora e 15 minutos, onde os dois principais exércitos daquele momento, Portugal e Espanha, se unem e demandam contra os índios. O pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acha que devemos um pedido de perdão aos índios. Tese publicada neste livro. Pedido de perdão por 2 coisas básicas. Uma, pelo que nós fizemos com os índios, não só aqui, né, mas na América. Nos descobrimentos eram 40 milhões de índios na América. E nós dizimamos praticamente. Hoje são muito poucos índios, né? E pelo que nós fizemos com a história missioneira. Quer dizer, a história missioneira tão desconhecida por nós mesmos gaúchos, né? A história que fez toda a economia do Rio Grande do Sul, que fez o jeito de ser do gaúcho, é uma história que muito pouca gente sabe. Pouca gente também sabe que a atividade pecuária chegou no Rio Grande do Sul com os jesuítas espanhóis. Os jesuítas trazem esse gado nesse ano de 1634 e esse gado vai se espalhando pelo território. O gado de 34 até 38, ele está, digamos, perto das reduções, mas com o ataque dos bandeirantes, né, e a primeira expulsão dos jesuítas e dos guaranis, que vão para o lado de lá do Rio do Uruguai, onde hoje é a Argentina, esse gado se espalha pelo Rio Grande do Sul e fica 45 anos solto, né, e esse gado se calcula em 1 milhão de cabeças de gado já em 1682. E foi com a chegada do gado e dos padres espanhóis que os índios deixaram de comer carne crua. O Guarani, anteriormente à presença dos jesuítas, né, no seu período neolítico, ele comia carne crua. Obviamente que o jesuíta europeu não admitia isso, né? E fazia com que os índios assassem ou passassem essa carne pelo fogo, né? Bom, isso obviamente fez o que nós chamamos de churrasco hoje, que é a principal cultura alimentar brasileira hoje que está tomando o mundo. A vida que se movimentava entre o que agora são ruínas tinha uma divisão que hoje seria considerada, no mínimo, injusta. Em Santíssima Trinidade, os pavilhões das casas indígenas ainda estão bem preservados. Muitas paredes continuam de pé. Aqui dentro, a gente tem uma noção clara do tamanho de uma habitação. São 4,5 metros por 4,5 metros, um quadrado. Aqui conviviam 5, 6 pessoas de uma mesma família. O espaço dos pais era separado do espaço dos filhos por taquaras. Já nesse espaço de 7 metros por 8, ou seja, o dobro do tamanho da casa dos índios, morava um jesuíta. Cercado por fiéis que acreditavam que Deus estava na natureza, os jesuítas a serviço do rei espanhol chegavam em grupo, mas acabavam sozinhos quando sentiam que os índios estavam em paz entre os muros da redução. Paz que tinha prazo de validade. Com o Tratado de Madrid, assinado em 1750 para acabar com as disputas pelas colônias na América do Sul entre Portugal e Espanha, vieram uma nova divisão de terras e mais conflitos.
O Tratado de Madrid, na verdade, ele veio para tentar resolver o que o Tratado de Tordesilhas, ainda lá do século XV, não havia resolvido. O rei da Espanha teria que retirar todos os índios Guarani dos 7 povos, levando para o que hoje é território argentino e deixar a área limpa. Os índios Guarani não aceitaram essa troca. 4 anos depois do Tratado de Madrid, com várias negociações entre jesuítas, indígenas e as coroas, inicia a Grande Guerra Guarani. Nessa guerra, um personagem teve destaque. Uma das maiores resistências foi da mulher Guarani, que como forma de resistência aos colonizadores europeus, elas passaram a usar ervas anticoncepcionais. E isso também causou uma preocupação muito grande para a coroa espanhola, que se as mulheres indígenas continuassem essa greve, essa resistência através das ervas anticoncepcionais, faltaria mão de obra no futuro. 300 anos se passaram e o sul do país está repleto de hábitos e costumes da época dos povos das missões. Para divulgar essa herança, os descendentes dos missioneiros têm um grande desafio. Deixar a região das missões no roteiro turístico de brasileiros. Você vê daqui a pouco. Apoio Caixa 150 anos. Uma história escrita por todos os brasileiros. O que pode ser melhor na vida que viajar ao mundo? Conhecer novas paisagens, ver as mais incríveis aventuras que podemos imaginar. Navegar rios e mares. Escalar montanhas, ver as belezas do fundo do mar. E quem sabe, até dar um passeiozinho lá pelo espaço e ver a Terra de longe. Sim, aqui tudo é possível, tudo pode acontecer. Essa maravilhosa aventura que é estar vivo. Quem não lê, não sabe o que está perdendo. Prepare o seu paladar. Aquela sua receita de família vai ficar muito mais saudável. Super importante entender esses detalhes assim que a gente aprendeu que não tinha o costume. Aprenda a reaproveitar cascas e talos de alimentos e equilibrar melhor sua dieta. Nós somos o exemplo dentro de casa, né? E isso também se reflete na questão do hábito alimentar. Cozinha Brasil Receita de Família. Estreia neste sábado, 2h30 da tarde. O Festival de Vídeo e Tela Digital está de volta e para falar um pouquinho sobre ele, vamos chamar Naruna. Naruna? Naruna? Tô aqui, Samuca. É que um vídeo legal pode ser feito no celular, numa máquina digital, no computador ou até numa câmera mesmo. É isso aí. Se você tem um vídeo na sua casa que nunca foi exibido na TV, manda ele pra gente. Os filmes podem ser sobre o que te der na telha, no gênero que você mais gostar e com a tecnologia que você quiser. O Tela Digital ampliou o limite de duração dos vídeos, que agora tem entre 3 e 12 minutos. Outra novidade é que agora a classificação do programa é 12 anos. E atenção, as inscrições já estão abertas. Acesse nosso site teladigital.org.br e veja como é fácil. Gente, são R$60 mil em prêmios. Os filmes selecionados serão exibidos aqui, na TV Brasil. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai? Tela Digital. A gente te exibe. Las viejas acaban con uno.
Segurança das Missões passa pelas ruínas, mas só passa. A vida de padres espanhóis, índios guaranis e bandeirantes do século XVIII estão hoje no dia a dia dos moradores daqui. Herdeiros não só de paisagens marcadas por estrutura de pedras e madeira, mas também de hábitos, costumes, cultura. Aqui nós temos em São Miguel ainda 70 benzedores, que são os pajés de antes e que hoje estão vivos aqui. E que na região das Missões você encontra as centenas deles ainda hoje. Dos ancestrais indígenas, Alzira traz as rezas. Não tem folhas, não tem terços, só as mãos e as imagens de santos católicos, que é para onde olha de vez em quando enquanto benze. Eu reparei que a senhora, durante a reza, falou nas terras dos índios, falou no Cepete. A senhora aprendeu com os índios a benzer? Não, aprendi com a minha mãe, que ela era de origem índia. Ela que me ensinou a benção desde a idade de 16 anos e estou com 75 anos. É muito mesmo, mas não posso ensinar, porque eu sou proibida de rezar que os outros vêm ensinar. Não pode ensinar nem cobrar pela reza. Já o marido de Alzira, Dorcino de Menezes, vende esse litro com líquido amarronzado a R$2. Quer olhar o remédio? Só mostra assim como, do jeito que ele está. Aqui é fomentando tudo, as dores que tiver no corpo, do pescoço, veia do pescoço, as pernas, cadeira, tudo isso. Melhora? Ah, isso de hoje para amanhã, amanhã o senhor me conta se não melhorou já. E é feito do quê? Da corticeira. Corticeira com sal. Corticeira com sal. É uma planta? É uma árvore do banhado, né? Uma árvore do banhado. Quem foi que ensinou o senhor a fazer esse remédio? Quem é que me ensinou? Não sei lhe contar isso, porque é lá do céu. Será que é esse o segredo para tanta vitalidade? Quem não gostaria de chegar nessa idade disponível desse jeito? Não, obrigado. Vai lá, Dorcino, que a gente vai seguir nosso roteiro. Do lado brasileiro são 7 povos das missões: São Miguel, São João Batista, São Lourenço, São Luís Gonzaga, São Nicolau, Garruchos e São Borja. São Miguel é a mais povoada, ainda assim menos de 10.000 habitantes. A beleza do mistério de uma construção épica e que vive no vazio não é muito diferente da que a gente encontra no centro da cidade. Os jesuítas se foram, os guaranis daquela época também. Mas o ritmo da cidade tem uma tranquilidade que não é desse tempo. Esse mundo nativo, ele não é um mundo de negócios, ele é um mundo do ócio, como disse um cacique para mim uma vez, né? E é muito difícil para um branco compreender isso, que o mundo dos brancos é o mundo do negócio e o mundo dos índios é o mundo do ócio. E não dá para nós tentar medi-los, e a gente vive fazendo isso, né? Tentar medir esse mundo nativo pelos nossos valores europeus. Além dessa visão poética, existe um lado menos romântico. Não há um dia em que os comerciantes não se perguntem: onde estão os turistas? Eu acho que hoje existe no Brasil novos destinos, né? A concorrência está muito acirrada, né? Hoje existem outros destinos que trabalharam super bem. Eu acho que a gente não evoluiu, isso é uma coisa recente que eu te falei da estrutura, e nós estamos lutando contra o tempo perdido. Nós recebemos turistas de lugares longínquos, inimagináveis, e muito turismo regional também. Mas o turista brasileiro, efetivamente, as pessoas têm dificuldade de ir numa agência de turismo, de ir numa companhia aérea e localizar missões e dizer que quer ir para lá. Não é o que a gente chama de produto prateleira.
fácil, falou, está aqui o folheto e aqui a agência, esse é o passeio que você vai fazer. Não temos mesmo, esse é o nosso desafio. Toda semana, comerciantes, políticos, gerentes de hotel que fazem parte do Conselho Municipal de Turismo se reúnem para tentar colocar as missões na rota dos turistas. E eles têm bons motivos para isso. A nossa região acabou ficando um pouco esquecida, porque na verdade nós fomos declarados como Patrimônio da Humanidade na mesma época em que Ouro Preto e Olinda e outras que têm... Mas o que acontece? Como nós estamos um pouco mais distantes de grandes centros, a gente acabou tendo um desenvolvimento um pouco mais tardio para a questão do turismo. No momento que nós conhecer a casa, como se diz, aí nós podemos divulgar melhor, fazer com que as pessoas saibam mais. Eu poderia dizer que eu conheço o Rio Grande do Sul, conheço a minha região, então é importante isso, porque a gente sempre é questionado nessa questão. Mas como é que é lá o município tal? Bossoroca, o município da região, São Nicolau, que também faz parte dos 7 povos, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, e muitas pessoas que às vezes não conhecem. E eu diria que até algumas pessoas do nosso município em si, eles não conhecem, digamos assim, não visitaram o sítio arqueológico. – 72 quartos, vazios. A construção do hotel na maior das missões foi inspirada no missioneiro barroco, um estilo com estrutura cheia de arcos, varandas, telhas de barro. A decoração dos apartamentos tem móveis rústicos feitos de madeira escura usada pelos guaranis. Até a piscina, em formato redondo, remete à união de todos os povos que um dia passaram por essas terras. O hotel pode acomodar 250 pessoas, que nunca aparecem. O que hoje sustenta o hotel são os eventos corporativos, os eventos empresariais e organizacionais. É o que hoje sustenta o hotel. O fluxo de turismo, o turista particular, que a gente chama, que é aquele que pega o seu carro e vem com a sua família, hoje ele não é um fluxo intenso que sustente o hotel. A gente trabalha também com a parte escolar, com o turismo escolar, que nós fazemos parte do currículo escolar do Rio Grande do Sul, a temática missioneira, a questão das ruínas de São Miguel das Missões, faz parte da história do Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul nasceu nessa região. Então, essa parte do turismo escolar, que ele incrementa o que a gente chama de alta temporada. E nos outros meses a gente trabalha a parte dos eventos empresariais para poder manter o hotel, para que ele se sustente, né? Atravessamos a fronteira brasileira e vamos para o lado das missões de língua hispânica. Dos 30 povos missioneiros, restaram 15 na Argentina e 8 no Paraguai. O que trouxe Margaret para Santa Maria de Fé, povoado missioneiro do Paraguai, não foi nem turismo nem negócio, mas um padre, para ela especial. I had married a Jesuit. He was no longer alive. He died in 1994. Margaret veio participar de um congresso no Brasil sobre padres que se casam. Como ela estudava espanhol, veio parar na cidade de Santa Maria de Fé, no Paraguai. I just felt I wanted to come back and live here, and I said so. I was very aware. I have said something important in my life, you know. I said, as we drove away, I said, maybe I will come back and live here one day. A cidade que emociona a viúva de um ex-padre não tem mais do que 7.000 habitantes. Era um povoado missioneiro e até hoje a vida acontece na praça. Será que os moradores alimentavam os macacos daquela época? It's quiet, and that's very precious. And the museum is right on the square in an original building. And the square is full of monkeys and trees and shade, and is still the central square of the pueblo. So it's a reduction that today is a living place. O coração é missioneiro, a morada é o Paraguai.
Mas o olhar para o futuro é de uma inglesa, que vê na região uma fonte de cultura e renda para os 7.000 habitantes. Foi pensando nos ingleses e turistas americanos que Margaret fez um guia do Paraguai com destaque para as missões. Here in Santa Maria, people need work. It's really sad to see the number of talented young people who have to leave and go to Buenos Aires or Spain or Asunción. I've come with my language. I've taught my language as well. People asked me to, and I said yes, and then I realized they needed it because if they're going to bring foreign money in, they have to communicate. Nas artes, a herança missioneira do século XVIII mais valiosa está em território paraguaio. Neste museu, em Santa Maria de Fé, está o maior acervo de peças do período em que jesuítas espanhóis estiveram catequizando os guaranis. Esculturas de madeira, anjos, santos, personagens bíblicos. É arte sacra, descoberta e catalogada no começo do século XX. Em comum com o barroco europeu, as expressões dramáticas, os gestos teatrais e as roupas drapeadas. A semelhança com o trabalho dos artistas europeus daquela época param por aqui. As centenas de peças expostas no Museu de Santa Maria de Fé exibem o modo como foram feitas pelos guaranis. São traços guaranis, né? O olho, o nariz, a boca. Ele tem uma particularidade, o barroco missioneiro. Qual é a particularidade dele? Como ele é feito por várias mãos, né? Geralmente vinha um jesuíta com conhecimento e passava para os índios que estavam, né? Que queriam fazer esse trabalho e tal. Então eles faziam a várias mãos. Então cada um fazia um braço, outro fazia o tronco, outro fazia a cabeça. E aí isso caracteriza essa desproporcionalidade. Quando a gente observa as peças, você vê que esse braço, ele é maior do que ele, se você for olhar proporcionalmente, ele é maior do que o tronco, né? Então isso caracteriza o trabalho coletivo, né? E que isso na cultura guarani é muito forte, a coletividade no trabalho. Essas peças estavam espalhadas pelo interior do Rio Grande do Sul. Nenhum historiador havia posto as mãos nelas. A iniciativa de reunir essas obras num museu foi de Lúcio Costa, ninguém menos que um dos arquitetos de Brasília. Ele é contratado pelo ISFAM para reconhecer o patrimônio remanescente das missões jesuítico-guarani aqui na região. Aí vê que tem muitas peças soltas, né? E aí ele idealiza um museu ele chama primeiramente Museu Abrigo, né? Para abrigar as peças, depois ele idealiza um museu que contasse a história das missões. Esse tipo de pena, né? Há um estudo de que seria um pássaro chamado guará. Eles têm esse modelo da pena e que o Guarani traduz isso na obra de arte, né? Essa ave, ele tem a parte de cima vermelha e a parte de baixo preta. Quando a gente para conversar com os índios, eles têm uma história que eles falam sobre essas peças, né? Até hoje eles dizem que essas peças estão dormindo, que um dia elas vão acordar. Tem mais história na recuperação dessas peças, e Carlos Alberto se lembra muito bem. Ele era uma criança, o pai, zelador do museu. Se é que dava para chamar de museu uma casa com meia dúzia de obras. Quantos anos o senhor morou lá dentro? 66 anos. Era bom viver lá? Era bom. Era, no meio dos santos, né? Não tinha problema nenhum. Estava bem protegido. Já estava quase santo também, né? Já. Um belo dia, o pai de Carlos Alberto recebe uma ordem do presidente Getúlio Vargas. A missão dele era resgatar o que ficou das missões de antigamente. Missão para lá, missão para cá, os anjos e santos iam aparecendo. Ah, e não sem um truque. O caçador das imagens dizia que era um pagador de promessas. Ele ia muito a cavalo naquela época, né? Levava uma mala de garupa com vela, com fita, para oferecer, para dizer que foi pagar uma promessa, né? Então ele chegava lá, pedia para... Se autorizavam ele pagar uma promessa, né? Deixavam.
Ele foi apelidado depois como o ladrão de imagem, né? Escondiam as imagens no mato até para de medo que tirassem. Só da onde ele não conseguiu foi de São Borja, né? Lá ele foi perseguido, né, pelos padres e o prefeito. Tá? Ele teve que se refugiar no quartel para não matarem ele, né? Isso foi há mais de 60 anos. Mas até hoje os pesquisadores fazem a festa nos sítios arqueológicos das antigas missões. A principal atividade aqui em São Lourenço Mártir era a agricultura. Os guaranis cultivavam algodão, milho e trigo e extraíam a erva mate. Já para os pesquisadores, as maiores riquezas foram encontradas séculos depois, debaixo do solo. Pedaços de cerâmica, telhas, piso, porcelana espanhola e até peças inteiras, como sinos, estavam sob o solo. Nem todas as obras estão sob o teto de um museu, muitas ainda estão onde foram criadas. O exemplo mais impressionante é a igreja de San Cosme e Damián. A igreja foi restaurada, mas as imagens que miram os céus permanecem como eram observadas pelos guaranis nas missas dos jesuítas. A redução de San Cosme e Damián se estabeleceu aqui no começo do século XVIII e até hoje ela é o centro da vida comunitária daqui do povoado. Hoje, por exemplo, a igreja está sendo usada para o ensaio de uma peça da escolinha infantil local. No cenário que foi de guerra, hoje os alunos do povoado encenam a independência do Paraguai. Estamos por el bicentenario de la independencia de nuestro país, estamos recreando la revolución de 1811, del 14 de mayo de 1811, con los alumnos de nivel inicial. São Cosme e Damião, os gêmeos traquinas da Igreja Católica, Juans, Marias e Josés, descendentes de guaranis, espanhóis, portugueses, aprendendo a história das missões. Nessa história, olhar para cima estava na rotina dos jesuítas de 300 anos atrás. San Cosme e Damián também foi um centro astronômico para observar estrelas e outros mundos distantes. Observações feitas justo por quem já estava longe das origens, a Espanha. Você acha que chimarrão é coisa de gaúcho, tchê? A erva mate já era usada pelos guaranis para fazer o chá quando os jesuítas espanhóis chegaram ao sul do país. Os espanhóis bem que tentaram restringir o uso do mate, mas nisso também os guaranis resistiram. Veja a seguir. Uma questão de confiança. É como se eu emprestasse os olhos para o Ed, ele me emprestasse as suas mãos e sua força corporal para podermos velejar com sucesso e segurança. E diversão. Será que um cadeirante consegue jogar boliche? Primeira tentativa foi muito ruim, vamos para outra. Programa especial, nesta sexta, 7h30 da noite, na TV Brasil. Apoio Combustíveis Petrobras, o sonho de consumo de todo carro. Caixa 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Aqui em casa, a gente tem duas lixeiras. Uma para o lixo comum e a outra lixeira para todos os recicláveis juntos. Eu separo os recicláveis, dou uma enxaguadinha e coloco eles todos dentro de uma lixeira só. Não precisa separar em 4 cores, eles são coletados juntos. Separar para reciclar é importante,
Mas mais importante ainda é diminuir a geração desse resíduo. Não adianta nada a gente só pensar em reciclar se a gente ficar desperdiçando. Reciclar não vai resolver todos os problemas. Se trata de respeito, né? Respeito com o meio ambiente, respeito com o planeta, respeito com o outro. Sempre vale a pena separar. Meu nome é Hipólita e eu separo os recicláveis para coleta seletiva solidária. Deu para ver que você tem potencial. Você não viu nada ainda. Eu decidi. Vai ser com o Otávio mesmo. Eu quero ser que nem vocês. Nós estamos muito orgulhosos de você. Ele foi o primeiro cara que me deu uma chance grande. O primeiro é muito importante, mas os próximos são mais. Por que ela fez isso comigo, meu Deus? Por quê? Você não é ninguém. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Extinções. Uma coprodução inédita entre Brasil, França, Singapura e Canadá levará você a uma incrível viagem por 5 continentes em 6 episódios, para mostrar a incansável luta pela sobrevivência de animais ameaçados de extinção. A tradução do espírito missioneiro também está nas canções. Para mostrar que sou taura, mescla de bugre e povoeiro, trago estampado na cara este jeitão missioneiro. Por ter nascido cigarra, eu canto agosto e janeiro. Pois pra quem toca a guitarra, não falta pão nem braseiro. O Pedro Hortaça é mestre da cultura popular brasileira, um título conferido pelo Ministério da Cultura do nosso país, que é muito importante, não é pouca coisa isso não, né, Pedro? Isso te dá certas responsabilidades, você representa a cultura gaúcha. Uma grande responsabilidade. O que é o homem gaúcho para você? O que é essa cultura gaúcha? A cultura gaúcha é que nós cantamos a terra, as origens, a história do Brasil, claro, principalmente do Rio Grande do Sul. Porque nós aqui do sul do Brasil é que há muitos e muitos anos, antes de existir Brasília ainda, juntamos, defendemos, e é o garrão do país aqui que nós fizemos as fronteiras do Brasil. O lugar que os índios guaranis se recusaram a ceder para as coroas portuguesa e espanhola ainda é um berço de amor à terra e doses de resistência. Mas vocês não falam só sobre a história das missões, né? Vocês tocam em outros temas também. Cantamos principalmente o amor pelo que é nosso, pelo que é brasileiro, porque o que é a raiz da nossa terra. E sempre fazendo uma projeção para o futuro e denunciando as coisas erradas que existem no Brasil. Tem uma que diz assim, sorro, tu não sabe o que é, né? Sorro? Sorro. Não. Sorro é guaraxaim, é lobo miúdo, é cachorro do mato. Esse é sorro.
mas a gente pega o bichinho só para a imagem. E tem um dos versos de tantas músicas que eu tenho que diz: bicho rouba por instinto, que é coisa que não se ataca. Mas há muito sorromanso de paletó e gravata que com pele de cordeiro vive de roubo e mamata. Você é uma música de protesto. Esse é o meu canto. Quem nasceu para ser livre, de pouco interessa a cor. A música tem o espírito missioneiro? Tem, eu nasci com espírito missionário. Que espírito é esse? Como é que a gente pode explicar que espírito é esse? O espírito esse é de amor ao chão e à história, às raízes da nossa origem. Esse é a história das missões. E do Rio Grande do Sul, claro. Eu me chamo Pedro Hortaça, nascido lá na missão. Sempre cantei minha terra com raça, fibra e garrão. Queira Deus que eu cruze o mundo sem nunca negar meu chão. Você tem seguidores, Pedro? Quem é que? Porque você não tem muita companhia nesse estilo de música, né? Você praticamente, nesse estilo missioneiro, é você quem faz, né? Tem poucos, muito poucos por aí que até que cantam, principalmente com esse amor, com esse sentimento que eu canto. Certo. Porque cantar daqui para fora é uma coisa e cantar de dentro da alma e do espírito é outra coisa. O mundo me cobra, pago tintim por tintim. Se a vida numa manobra passa por cima de mim, é do pedaço que sobra, eu recomeço do fim. É do pedaço que sobra, eu recomeço do fim. Violão, gaita e bombo legueiro. O tambor com pele curtida de vacas, cabras ou ovelhas. Os instrumentos que levam o som dos descendentes das missões aqui são tocados por uma mesma família. Pedro e os 3 filhos ensaiam na sala de estar da casa, que virou um rincão gaúcho. Só falta o churrasco. Pois onde o povo me aplaude, canto de igual para igual. Testemunha de um tempo em que a região das Missões seguia o caminho da estrada de ferro. Só isso já faz de Jovenil Leopoldino um personagem nessas bandas missioneiras. O dia de Jovenil começa e termina na estação de trem, hoje um museu. Todos os dias, 8h15 da manhã, eu estou aqui, 8h30 eu estou abrindo aqui. Uma rotina que se mantém há 60 anos aqui em Santo Ângelo, a quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Jovenil tinha uma profissão que não existe mais, telegrafista. O trem chegou aqui, por exemplo, às 9 horas da manhã. Partiu daqui às 9h30. Aí ele tinha que me dar o atraso, por que ele parou aqueles 30 minutos lá? Telegrafista ele não é mais. A estação também não está mais a todo vapor. Mas os dois continuam aqui. Tem bastante turista aqui que vem de fora, vem do Rio, São Paulo, até do estrangeiro tem vindo turista aqui. O telégrafo e seu operador de plantão estão no roteiro de quem vai conhecer os povoados das Missões. Tem gente que nunca viu um telégrafo e vendo funcionar. Então, na verdade, o que o senhor fez foi uma transição profissional. O senhor passou de telegrafista para agente de turismo, né? É isso aí, atendente de turismo que eles chamam. A Maria Fumaça, hoje em silêncio, teve um papel de protagonista na história de outra atração de Santo Ângelo. Foi ela quem transportou a mãe das irmãs Kemper para uma receita de sucesso. Ia vir uma visita do general e o coronel distribuiu as tarefas. E para o meu pai sobrou a parte da sobremesa. Minha mãe era novinha, né, porque ela não tinha muita experiência, e ele chegou e disse, nós precisamos fazer uma sobremesa, e o coronel não quer que seja uma coisa qualquer. Tem que ser uma coisa especial. Uma coisa especial, exatamente. Aí ela disse, muito antenada, ela disse, não, mas eu tenho uma tia lá no interior de Juí, que fica a uns 60 quilômetros daqui, que ela faz uma torta com nata, merengue e morango, que é muito boa. E eles foram, de trem Maria Fumaça, aprender a fazer essa torta. A torta do general ficou mesmo a torta do general.
Hoje é a mais pedida num cardápio com dezenas de opções. São 100 quilos de tortas e chocolates por mês. De cada 10, 4 são encomendadas pelo Brasil afora. Hoje, se a empresa tivesse que viver só do público de Santo Ângelo, ela não teria condições de sobreviver. Quando a gente vai viajar, a gente chega e diz assim, eu comi tal coisa em tal lugar. É muito legal, por exemplo, a gente está mandando ovos de Páscoa para o Ceará, porque no início do ano tiveram umas juízas aqui para um evento e elas consumiram nosso chocolate. Então, isso é que é agradável, você vender e saber que você está vendendo um produto que faz com que a pessoa queira voltar. Então, o lema da Campershaus é assim, provei, não esqueça do sabor, quero voltar a comer este sabor de novo. Santo Ângelo mantém a mesma organização urbana da época em que era uma redução jesuítica. A praça, bem em frente à igreja, essa foi construída em 1920, mas está no mesmo local que ficava a antiga igreja missionária. Ao lado fica a prefeitura da cidade, que foi construída exatamente em cima do antigo cemitério dos índios guaranis. Isso foi comprovado agora nas escavações, que debaixo do assoalho da prefeitura ainda se encontram muitos ossos dos índios guarani. E isso já é motivo para histórias sobre fantasmas. Correm boatos que de noite tem uns barulhos estranhos ali. No tempo das reduções, Santo Ângelo, a última das missões, era rica e tinha menos de 4.000 habitantes. A maquete ajuda a mostrar, mais uma vez, como padres espanhóis e índios guaranis dividiam o território há quase 300 anos. Esse espaço aqui da capelinha ao lado seria o cabildo, que era a sede administrativa da redução, e a Casa das Viúvas, que era chamada de Cotiguaçu, na periferia aqui em Santo Ângelo, que era um albergue para viúvas, mulheres desamparadas e as crianças com menos de 7 anos, que em todos os povoados ficava ao lado do cemitério. Em Santo Ângelo era na periferia da cidade. O museu está numa casa construída no século XIX, mas as paredes são de pedras da época das missões. Não é isso? São essas pedras que ergueram igrejas, as casas. Essa pedra é uma pedra comum aqui na região, a gente conhece como pedra cupim, e o Guarani denominava e denomina ela de pedra Itacuru. É uma pedra que foi usada para a construção das casas indígenas no aldeamento da redução de Santo Ângelo Custódio, que deu origem à nossa cidade de Santo Ângelo. De museu em museu, de missão em missão, mais tradição. Essa tradição que está preservada aqui dentro continua viva do lado de fora do museu, no trabalho dos descendentes diretos desses artistas. Os olhos de Maria Cristina estão nessa paisagem há mais de 20 anos. Desde criança, ela vende artesanato, a principal renda da família. Mas ficamos surpresos que, mesmo perto do trabalho de seus ancestrais, Maria Cristina nunca havia entrado no museu. Você não gostaria de ir, não? Dar um passeio ali com a gente? Agora? Ela aceita nosso convite. E depois de olhar as obras, mal consegue se manifestar em português. Eu achei bom. Eu não sei explicar, mas eu achei muito feliz. Só isso. Qual que você gostou mais? Aqueles. Essa aqui?
cuia, água quente e erva. Com a ajuda desse canudo de metal conhecido por bomba, chegamos à herança dos índios guaranis que une os 3 países das missões, Brasil, Paraguai e Argentina. Creo que es un símbolo de amistad y un símbolo de unión entre la gente. Es como una excusa para juntarse para tomar o para compartir un momento, ¿no? Teresita é enfermeira e não duvida que a erva mate é melhor que remédio. Tomamos mate y te despierta, te da energía, o sea, a la mañana temprano te da energía. Como gostas de tu mate? Gelado, helado, quente? No, caliente. Sí, caliente y amargo. Um apaixonado pela bebida quer vencer fronteiras. Yo soy un tomador bastante intenso, ¿no? Y tomo 1 litro por la mañana y 1 litro por la tarde. Alejandro tem planos para fazer a Rota do Mate. Quer atrair turistas, dinheiro e, o mais importante, criar um vínculo entre brasileiros, paraguaios e argentinos, como ele. Cuando yo te cebo el mate, hay un momento donde vos tenés que tomar el mate y yo hablo. Después cuando yo tomo, hablas vos. Entonces permite el diálogo. É o que eles chamam aqui de ronco, e não é falta de educação, não. Indica que o mate terminou. E o ritual manda que a cuia só seja devolvida ao anfitrião quando ela estiver totalmente vazia, por razões higiênicas e também sociais. Os jesuítas achavam que os guaranis ficavam excitados demais com o mate, mas desistiram de proibir o consumo da bebida. El principal producto con el que se pagaba el tributo a la corona española era el famoso oro verde. De volta aonde tudo começou, a paisagem que os jesuítas espanhóis deixaram para trás para fundar as missões no sul do país. Let it clap, good